Olá, irmãos. Nós estamos desenvolvendo o tema Ministério do Discipulado nos nossos devocionais e hoje nós iremos abordar como um subtema os filhos de Deus. E eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta. Por que Deus criou o homem? E ao olharmos Gênesis, no capítulo 1, versículos 26 a 28, nós observamos que Deus comissionou Adão e Eva a encherem a terra com pessoas à imagem e semelhança dele, a semelhança de Deus. A comissão ou ordem que Deus deu a Adão foi para que ele enchesse a terra com os filhos de Deus, pessoas parecidas com Deus. Gênesis 1, 26 a 28 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Note que o trabalho de Adão era governar e dominar a terra. Ele era até então santo e sem pecado. Adão desfrutava de uma comunhão perfeita com Deus. Adão e Eva não tinham ainda pecado. Eles carregavam sua semente. Assim nós podemos dizer que quando Deus lhes deu a ordem para frutificarem e encherem a terra, conforme lemos aqui no capítulo 1, versículo 28, ele estava dizendo da seguinte forma para eles: Eu quero que vocês encham a terra com pessoas santas, um povo impecável, do qual voluntariamente escolherá me glorificar e adorar, simplesmente por me amar. Quando Adão e Eva escolheram, por sua própria vontade, desobedecer a Deus, eles falharam em glorificar a Deus. Eles erraram o alvo. Pecado, numa definição simples, é exatamente isto: errar o alvo. E, consequentemente, por errarem o alvo, por falharem neste propósito que Deus tinha para eles, eles perderam a capacidade de reproduzir na imagem e semelhança de Deus, porque morreram espiritualmente e não estavam mais na imagem e semelhança de Deus. Tornaram-se pecadores. No capítulo 5, versículo 3 de Gênesis, nós lemos: E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Note que o homem perdeu a sua capacidade de cumprir a comissão que Deus havia dado a ele. Vejamos então o que aconteceu depois da queda de Adão. De Adão a Moisés, nós observamos, baseado em Romanos 5,14, que a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Isto aqui encontramos aqui em Romanos 5,14. Em Hebreus 10:1,
nós temos uma informação muito importante. Nós podemos observar o que aconteceu de Moisés a Cristo. O texto diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, não pôde aperfeiçoar os que a ele se chegam. E Gálatas, capítulo 2, versículo 21, nos declara: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Portanto, sem dúvida nenhuma, Cristo é o segundo Adão. E o apóstolo Paulo esclarece isso muitíssimo bem em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 a 47, quando ele diz assim: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Observe que Cristo, o segundo Adão, veio buscar e salvar os perdidos conforme ele próprio declarou. Mas, mais do que isto, a sua missão era encher a terra de filhos de Deus. O Espírito vivificante iria reproduzir seres à imagem e semelhança de Deus. Aquilo que Adão era capaz de fazer fisicamente, nós somos agora em Cristo capazes de fazer espiritualmente. Antes do pecado, Adão tinha a capacidade de reproduzir uma geração impecável que voluntariamente escolheria adorar e glorificar a Deus por amor. E foi-nos dada a capacidade em Cristo de nos tornarmos filhos de Deus através do novo nascimento. Mais uma vez eu afirmo, em Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. E esta afirmação que eu faço, ela está baseada nas Escrituras, nas palavras que nós encontramos em João capítulo 3, versículo 5, quando Jesus declara: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E João capítulo 1, versículos 12 e 13, lemos: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Irmãos, pela primeira vez, desde Adão, seres impecáveis aos olhos de Deus existiram na terra. É muito importante que você entenda que hoje em Cristo, quando Deus olha para você, quando Ele olha para mim, Ele nos vê como pessoas sem pecado. Nós temos ainda uma natureza pecaminosa, mas em Cristo fomos perdoados de todos os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro. Agora, temos o poder de sermos filhos de Deus. E o que isso significa? Significa que nós podemos espelhar a imagem e semelhança de Deus. Significa que nós podemos ser perfeitos, sem pecado aos olhos de Deus. É muito importante nós entendermos isto.
sem pecado aos olhos de Deus. Significa também que nós temos a capacidade de reproduzir conforme a nossa espécie. Significa também que somos agora capazes de trazer glória a Deus pela obediência a Ele. Em Cristo, pela graça de Deus manifestada em nossas vidas, é possível que nós andemos em novidade de vida. Significa também que nós podemos amar e servir a Deus com um coração voluntário. Significa também que podemos ter novamente comunhão e comunicação com Deus como Adão tinha lá no início. Hoje eu e vocês em Cristo podemos conversar com o nosso Deus de forma espontânea e amorosa. A minha oração, meu desejo é que nós como igreja cresçamos neste entendimento. Que o plano e propósito de Deus para as nossas vidas é que nós o glorifiquemos aqui na terra, fazendo discípulos de todas as nações. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.